Olá, a paz do Senhor a todos. Que bom estarmos de volta em mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Nesse momento, estamos iniciando o nosso terceiro trimestre de 2020. Queremos dar um abraço a todos os nossos amados e queridos alunos, professores da nossa Escola Bíblica Dominical. Nesta ocasião, nós queremos fazer uma oração para iniciarmos este momento. Será um momento de uma aula bíblica onde o Senhor vai falar conosco. Feche os teus olhos e ora comigo nesse momento, no nome de Jesus. Pai, em oração, nesse momento aqui estamos, diante da augusta presença do Eterno. Queremos te louvar, Senhor, por essa rica oportunidade. Continua conosco, nos abençoando, e que esta aula seja uma aula enriquecedora ao nosso coração, Pai. Ser conosco em tudo, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus queridos e amados irmãos e irmãs, nós estamos em mais uma aula. Queremos abraçar a todos, irmão Nonato, irmã Leila, que preside a nossa escola. Vai aí o nosso abraço. E a todos os nossos amados irmãos da Largo dos Santos, da nossa congregação da Assembleia de Deus, Ministério Templo Central, em Fortaleza, no estado do Ceará. O nosso abraço a todos. Você que está fora do estado também, receba o nosso abraço no nome de Jesus. Portanto, estamos hoje na nossa primeira lição, como eu disse, do nosso terceiro trimestre de 2020. O tema é Daniel ora por um despertamento. É o tema que nós vamos tratar com todos os irmãos neste momento. Esse tema, falar de oração, é falar de um marco, principalmente para a igreja do Senhor Jesus. A igreja primitiva, ela nasce agora neste marco importante da oração, da palavra. E hoje vamos narrar aqui um tema muito importante sobre Daniel, que ora por um despertamento. Antes, vale lembrar a todos que nós estamos nesse trimestre tratando aqui algo tão relevante para os dias de hoje. O tema da lição, o tema geral, é os princípios divinos em tempos de crise. É um tema propício para o que nós estamos vivendo. A reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. Nós vamos tratar esse tema como geral, e lembro que essa lição, essa revista que nós vamos tratar durante esses 3 encontros, foi uma revista ditada no ano de 1993, na década de 90, pastor e missionário, professor, teólogo Eurico Begsen, ele agora escreve e faz o comentário, e aprove a Deus, a CPAD, agora trazer novamente esse tema para os dias de hoje. Foi escolhido para que nós possamos tratar junto com os irmãos. Será um momento especial, 3 encontros sobre os princípios divinos em tempos de crise. E o texto bíblico em classe que vai ser tratado aqui pelo comentarista, pastor Eurico, Daniel capítulo 9, versículos 1 e 3, Daniel capítulo 6, versículos 10, e Daniel capítulo 2, versículos 17 até o 19, e Esdras capítulo 1, versículos 1 a 15. Nós não iremos ler todo o texto para que ganhemos tempo, mas você em casa poderá fazer esta leitura desses textos que nós vamos colocar aí na tela para você meditar. Glória a Deus. Então, meus irmãos, o texto áureo: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Este versículo foi escrito, dito por Tiago, no seu capítulo 5 e versículo 16. É algo para que a gente medite, né?
confessai as vossas culpas, aqui fala de humilhação, aqui fala de entrega, de aquebrantamento, né? E orai uns pelos outros, aí fala de companheirismo, de intercessão, e aí Tiago vai falar, e a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Glória a Deus. A verdade prática, o crente dedicado à oração pode exercer influência no céu, na terra e até contra os poderes malignos. No trimestre passado, mais precisamente na última lição, nós estudamos sobre a batalha espiritual. E aqui Tiago, e o escritor vai falar sobre isso. Tiago vai falar sobre isso, a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos, e na verdade prática, nós poderemos exercer agora um poder muito grande nesta terra, pela oração da igreja, no nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, nós iremos estudar aqui três tópicos, melhor dizendo, da nossa lição. Primeiro vai ser Daniel foi despertado para orar. Será o primeiro ponto, que vamos dissertar aqui em 3 subpontos, que é Daniel vivia uma vida consagrada a Deus, o segundo, a estrutura espiritual de Daniel, e o terceiro, coincidindo com o período de oração de Daniel, profundas mudanças estavam para acontecer. Já no segundo ponto, nós estaremos vendo as respostas às orações de Daniel. Glória a Deus! E esse segundo ponto está aqui dividido em 2 itens, em 2 subpontos, que o primeiro é, a Bíblia relata o que realmente aconteceu, e o segundo, conforme essa declaração de Ciro, estava cumprida a promessa divina através do profeta Jeremias. E para encerrar, nós vamos ver o terceiro ponto, que vai falar o seguinte, o resultado de um despertamento proveniente de Deus. Glória a Jesus, esse terceiro ponto é muito especial. Ele está dividido em 2 subpontos, que o primeiro é, o rei Ciro foi despertado em seu espírito, e o segundo, o rei Ciro recebeu bênçãos espirituais. Glória a Deus. Vamos já aqui na introdução, e já lhe chama a atenção, compartilhe esse vídeo, participa com outros, faz uma sala, abra a sua Bíblia, se você não tem a revista, procure, busque nas redes sociais, ela está vastamente publicada e vai ser muito especial esse tema para todos nós. Na introdução, nós vamos ver o seguinte, os crentes fiéis brilham como a luz. No famoso Sermão do Monte, capítulo 5, Jesus vai falar sobre isso. Os fiéis brilham como a luz. Jesus vai dizer, vocês são a luz do mundo, nós somos a luz do mundo. E resplandece no meio da geração corrompida e perversa. É interessante pensar sobre isso, porque o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 15, ele vai falar exatamente isso. Essa geração que está corrompida, ela precisa de luz, e a luz é Jesus. Então, o que nós vamos ver, né, já nessa introdução, eu coloquei aqui que Daniel, que se tornou cativo em Babilônia por volta do ano 606 a.C., né? Há quem diga a idade, não há muita concordância exatamente, né? Qual a idade de Daniel quando é levado cativo, mas há quem diga que por em torno de 15 a 17 anos, Daniel é levado cativo até Babilônia, junto com seus companheiros e muitos outros que foram levados ali cativos por ordem divina, porque o povo havia desobedecido. Jeremias vai profetizar sobre isso, né? É um tema de hoje sobre a oração que a gente vai precisar pensar, e nas demais lições vamos pensar assim. Vamos pensar o quê? Vamos pensar como isso agora foi colocado, né? Como isso se estabeleceu, como Israel perde a sua pátria, a sua cidade e é levada cativa. E aí a gente vai pensar um pouco sobre isso sim,
e vai ser muito especial. A questão da Babilônia foi algo que Deus utilizou para levar o povo a pensar, principalmente sobre dois tópicos muito importantes. O primeiro era a questão da idolatria. Nunca mais Israel seria o mesmo após o cativeiro babilônico, sobre o quesito idolatria. Deus conserta Israel sobre isso. E também sobre a questão da prostituição. O povo não só se prostituía traindo conjugalmente, não era uma traição conjugal propriamente dita, era uma traição de Deus, traíam a Deus. Eles estavam fora da presença de Deus. O primeiro ponto, Daniel foi despertado para orar. Daniel, quando ele vai ser despertado para orar, e para mim é uma das orações mais sublimes, mais importantes da Bíblia, diante de tantas, mas essa se constitui para mim pessoalmente uma oração que dentro dela, capítulo 9 de Daniel, vai estar todo o histórico, podemos dizer assim, todos os ingredientes de uma oração relevante a Deus. E Daniel, ele é despertado. E é interessante que quando ele é despertado, ele era um leitor. E quando ele lê Jeremias, mais precisamente no versículo 10 do capítulo 29, quando ele lê esse escrito de Jeremias, diz o texto: Daniel observou que os 70 anos do cativeiro da Babilônia estavam para se findar, sem notar qualquer sinal de mudança. O que levou Daniel a se despertar para orar? Foi exatamente entender que pelos escritos ele confiava plenamente naquilo que Deus havia dito. O tempo estava se esgotando, 70 anos estavam agora passando, Israel deveria retornar à sua terra, era a ordem divina. E aí, eu gosto de dizer sempre, quando eu leio o capítulo 9 de Daniel, e eu quero que você na sua casa, por favor, leia, uma das orações mais sublimes que eu, repito, que eu vejo na Bíblia Sagrada. O que Daniel vai fazer? O que vai acontecer? Se você observar os versículos 1 a 3 do capítulo 9, Daniel ele vai passar, após ler, olha aí como é interessante. Precisamos ler a palavra vai nos orientar, a palavra vai nos dizer, e aí vai ser despertado em nós, pela palavra, o que? A oração, o jejum, o aquebrantamento. Foi o que aconteceu com Daniel. Daniel, ao ler, ele cai agora em um momento de arrependimento, um momento, eu posso dizer assim, um momento de aquebrantamento mesmo, de humilhação diante de Deus. O texto é claro, ele começou a orar com jejum, com rogos, se cobrindo de saco e cinza, um sinal profundo de tristeza. E ele orou com perseverança. Louvado seja Deus. Daniel vivia uma vida consagrada a Deus. Daniel, não é por acaso, meus queridos irmãos, que Daniel foi um homem de tamanha importância na Bíblia Sagrada. Por quê? Porque vivia uma vida consagrada a Deus. Isto dava-lhe condições de orar. Daniel não se misturou com o paganismo, tinha tudo para Daniel sair, estava longe da sua terra, não tinha ninguém olhando, o pastor não estava olhando, podemos trazendo para os dias de hoje, o pastor não estava olhando, ele estava fora, numa terra que ninguém conhecia, mas aí Daniel, glória a Deus, ele não se mistura, ele diz agora que não se misturaria, resolve no coração, Deus estava com o seu coração, e ele resolve no coração não se misturar com o paganismo, e ele vivia temendo ao Senhor. E o que é que isso resulta, irmãos? O que uma vida de consagração tem como resultado na vida do cristão? O resultado é que Deus vai ouvir e atentar para as tuas orações. Esse é o resultado. Será que precisávamos de sinal maior, de resultado maior? Não, claro que não. Jesus, o nosso Deus, está escutando as nossas orações.
ainda dentro do primeiro ponto, nós vamos ver que a estatura espiritual de Daniel capacita-o a enfrentar verdadeiros combates em oração. O que faz com que Daniel tenha uma estrutura espiritual é a oração. Ele ora, ele recebe essa estrutura de Deus, e aí não queria dizer que Daniel não tivesse luta. Daniel vai ter muitas lutas, muitos embates, há muitas histórias que nós não vamos aqui falar agora, mas muitas histórias de Daniel que ele vence pela oração. A oração, em coração contrito, ela pode nos custar caro, ela pode custar cova, ela pode custar a cabeça, ela pode custar a vida, mas o importante é que a igreja continue nessa marcha da oração e da consagração a Deus. Ele, quantas vezes recebe o livramento de Deus? E recebe o livramento de Deus porque ele orava, porque ele buscava com o coração contrito. Interessante que não é só orar em si, é orar com perseverança e orar com qualidade. Orar com qualidade. Daniel orava com qualidade. Alguém diz, temos que orar 3 vezes ao dia. Daniel orava 3 vezes ao dia, mas as 3 vezes que ele orava eram 3 momentos de qualidade diante de Deus. Talvez não vá adiantar muito termos tantos tempos de oração sem a qualidade da mesma. Talvez não vá adiantar, mas queira Deus, e esses são os nossos rogos, que você tenha um momento de oração com qualidade diante de Deus. Ainda no segundo item aqui, segundo subponto do primeiro, Daniel, ele agora está em um culto de oração. Daniel fazia um culto de oração, como eu disse anteriormente, 3 vezes ao dia ele fazia isso. Isso lhe causou muitos problemas, mas diante de Deus só causou vitória, só teve vitória para a glória do nome de Jesus. Então, falar de oração, é impossível não deixar de falar de Daniel. Ele tinha uma experiência de vida através da oração. No terceiro subponto do primeiro ponto, nós vamos ver o seguinte: coincidido com o período de oração de Daniel, profundas mudanças estavam para acontecer na Babilônia. Essa coincidência falada pelo autor Eurico Betzen, eu diria que foi uma coincidência divina, porque Daniel está orando e Deus começa a mover o que haveria de acontecer no futuro. Babilônia estava numa iminência de grandes realizações. Haveria uma mudança profunda. Vale salientar que Babilônia era o império do planeta naquele tempo, naquela época, naquele período, mas estava prestes a ruir. E aí Daniel tem uma participação importante nisso, porque é o homem que Deus revela para dizer a Nabucodonosor e a tantos outros sobre a ruína daquele império e a ascensão de um outro império. Glória a Deus. É interessante dizer que Belsazar tinha um filho, rei da Babilônia, por nome Nabonido. E esse rapaz, podemos dizer assim, eles estavam se banqueteando no palácio, e aí lembraram dos vasos sagrados da casa de Deus, que foram subtraídos de Jerusalém quando Nabucodonosor invade há quase 70 anos Israel. E aí aquele rei, aqueles súditos, dentro daquele palácio, agora bebendo o seu vinho, e trouxeram os vasos sagrados da casa de Deus, e agora começaram a festejar. E o que acontece? Acontece que Deus traz o seu juízo, e aí a mão misteriosa é escrita na parede, e uma sentença estava colocada ali, mas ninguém sabia, mas ninguém conseguia interpretar o que estava escrito. Daniel foi chamado. Daniel é um homem de oração, um homem que tinha contato com Deus. Quando temos contato com Deus, não estaremos, queridos. Grave isto aqui agora, coloca no coração, melhor ainda. Quando estamos em contato com Deus, não somos enganados. Nada ocorre
por um acaso, há uma determinação e há uma interpretação, um discernimento de Deus nesse sentido. Glória a Deus. E aí, o que aconteceu? Naquele período que coincide o momento de oração de Daniel, quando grandes mudanças aconteceram em Babilônia, Daniel é introduzido naquela festa para interpretar aquele texto. E o que estava escrito? Era uma inscrição que ninguém conseguia interpretar. Mas Daniel diz: Mene, mene, tekel, facim. Pesado fostes na balança e fostes encontrado em falta. E aí Daniel diz: dividido foi o teu reino e deu aos medos e persas. Uma sentença foi dada naquele dia, dura, difícil. E a Bíblia diz que a sentença chegou. Babilônia foi tomada pelos medos e os persas. E aí se segue a história como está escrito no livro de Daniel. Concluindo o primeiro ponto, eu já quero ir para o segundo. Tudo aconteceu na vida de Daniel, tudo que aconteceu na vida de Daniel foi algo divino, que Deus trabalhou, foi resultado de uma vida consagrada, um resultado de uma vida de oração, na vida de um homem que agora se coloca diante de Deus. O segundo ponto, eu quero que você observe a resposta às orações de Daniel, as respostas. Com a queda do império, como eu falei, babilônico, e com o início do governo agora de Ciro, o governo Medo-Persa já estava em ascensão, as coisas se evoluíram. Vamos ver que Babilônia ela e o mundo inteiro daquela época consegue uma evolução ainda maior do que estava, com a ascensão desses impérios, ou desse império, podemos dizer assim. No primeiro item desse segundo ponto, a Bíblia relata o que realmente aconteceu. O que aconteceu? No primeiro ano do rei da Pérsia, Ciro, despertou o Senhor o espírito do rei Ciro. Naquele primeiro ano, Deus utiliza Ciro, um rei ímpio, pagão, mas Deus utiliza. Há quem diga do encontro, das dádivas que Deus entrega, nós vamos falar disso, mas veja que quem vai relatar isso é Esdras. Esdras, o escriba Esdras, no primeiro capítulo, versículos 1 a 3, vai dizer assim: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e aí ele me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá, que há entre vós, de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é de Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é Deus que habita em Jerusalém. Essas palavras de Ciro, veja que é algo que Deus direciona, queridos. Deus direciona. Como Deus utilizaria um rei pagão? Porque Deus usa quem Ele quer. Interessante que Ciro foi utilizado para reerguer Jerusalém, edificar os muros. E toda essa história ela vai ser tratada durante as 3 lições que nós vamos... aqui nós estamos fazendo só aqui dando uma noção do que nós vamos tratar durante os domingos ou os dias seguintes da nossa escola bíblica. Ainda no segundo ponto, vejamos o que estava para acontecer. Olha bem, primeiro, todos os judeus seriam libertos. Era a primeira ação tomada aqui por Ciro. Eles receberam permissão para retificar Jerusalém, o templo, principalmente o templo. Todas as despesas de construção poderiam ser tiradas do tributo, além do rio. Quarto, os vasos sagrados deveriam ser entregues, e foram, aos cuidados de Zorobabel, que foi nomeado governador dos judeus pelo rei Ciro. O rei determina, formula lá um governo, e que Zorobabel foi o governador após exílio do povo de Deus, para serem agora transportados de volta até Jerusalém. Era isso que estaria acontecendo, e aconteceu. Louvado seja Deus. Deus tinha o controle de tudo. Deus tem o controle de tudo. O segundo ponto nós concluímos dizendo em síntese, as respostas divinas, as orações de Daniel, eu tenho certeza que incluía agora levantar Ciro
por mais que fosse ímpio, um império, mas estava previsto nos escritos divinos que Deus levantaria aquele homem para permitir que tudo aquilo que Deus estava tratando com o povo fosse uma realidade. E Ciro foi utilizado por Deus para fazer isso. Vamos para o terceiro ponto. O terceiro ponto vai falar o resultado de um despertamento proveniente de Deus. O terceiro ponto, o rei Ciro foi despertado em seu espírito. E aí já falamos sobre esse despertamento. O Senhor desperta agora o espírito do rei Ciro. E ele é utilizado por Deus para tantas mudanças, tanto no próprio império como em Jerusalém, E Ciro passou a ver a Deus como o Senhor dos céus. Já lemos o versículo 2 de Esdras capítulo 1, ele vê isso. E também Ciro tem uma experiência com Deus, que é santo, ele identifica isso, ele sabe disso, louvado seja Deus. No segundo item, o rei Ciro recebeu bênçãos espirituais. Esdras também vai registrar isso. O profeta Isaías, 200 anos antes, profetizou acerca de Ciro. Isaías 45, versículo 1, houve essa profecia que dizia assim: Ciro, tu és o meu ungido. Confira aí na sua Bíblia, versículo 1 do capítulo 45 de Isaías, ele vai falar sobre isso. Então isso nos permite entender que o Espírito Santo deve ter-lhe agora proporcionado algo, uma experiência que só ele teve com Deus. Para concluir o terceiro ponto e fazermos já a conclusão dessa lição, o rei Ciro veio a conhecer a Deus de uma forma soberana e ver Deus como o Senhor dos céus. Por isso foi muito abençoado pelo Todo-Poderoso. Glória a Deus. Essa lição que é só o início de grandes temas. Mas não esqueça, orar é algo fundamental para a igreja. Você não pode estar pensando aqui, será que eu vou orar, devo orar? Não, você precisa orar. Deixe que Deus trabalhe na sua vida e Ele vai te despertar para a oração. Daniel foi despertado para a oração. Daniel ora também por um despertamento. Que nós possamos orar pela igreja, por um despertamento. Que nós possamos estar juntos para a glória de Deus, orando em todo o tempo. Lembre-se, o pastor Antônio José fala uma frase que eu nunca esqueci há 5, 6 anos atrás. Ele disse: aquilo que Deus quer para você é gerado em oração. Ore ao Senhor. Que Deus abençoe. Esse é o tema de nossa lição, que nós queremos aqui já concluir, louvando a Deus pela sua vida. É uma aula de uma síntese e que você pode ler todo o livro de Daniel, como também as lições que se seguem, para que você se enriqueça ainda mais. Louvamos a Deus pela sua presença aqui conosco e que Deus continue abençoando poderosamente a sua vida. Faça comigo esta oração, encerrando esta lição. Nosso abraço a todos, a nossa igreja e a todos os nossos amados irmãos que nos veem através do nosso canal no YouTube, no Facebook. Seja abençoado no nome de Jesus. Fecha os teus olhos e ora conosco. Pai, muito obrigado. Nesse momento de oração aqui estamos. Gratos somos, Senhor, por essa oportunidade. Vimos essa lição. Faz-nos a cada dia a sermos despertados para a oração, porque Tu tens muitas coisas a mostrar à Tua igreja e através da oração teremos a sensibilidade de enxergarmos. No nome de Jesus Te louvamos e por fé Te agradecemos hoje e sempre. Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida.